Olá, pequenos gafanhotos, estamos aqui novamente para fazer o comentário da prova do Enem de 2021. Eu sou o professor Thompson Justa e estamos trabalhando hoje com a prova de Física, de Ciências da Natureza. Nós vamos fazer agora a questão 102. Vamos embora. Essa questão, apesar de parecer relacionada à pilha química, mas ela é de física. Professor, por quê? Tem o cobre, tem o zinco, tem umas pilhas aí, tem umas coisas. Mas, galera, isso aí é só para desnortear. Você preste atenção que ela é bem simplesinha, inclusive vai nos ajudar a observar os fiozinhos. Os fios são importantes, hein? Então vamos lá. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital, estão vendo aí o cronômetro digital, e um voltímetro. Vocês estão vendo o voltímetro que marca 2,20 volts e um cronômetro digital aí marcando 0,006 segundos, eu acho. Então, o que é que acontece? Nós temos essa montagem e essa montagem ela é mais do que suficiente para a gente trabalhar com a montagem do circuito. Eu não estou indo nem para os itens, eu não quero nem olhar para os itens agora. Eu quero só que vocês percebam uma coisa bem fácil. Vocês estão vendo bem aqui um valorzinho negativo, não é isso? E nesse valorzinho negativo tem um fiozinho ligando esse ponto. Notem que esse valorzinho negativo também está ligando esse pontinho aqui, ó, porque ele está ligando não só o voltímetro, como o próprio cronômetro. Então, nós temos aqui um passo para o polo negativo do voltímetro. Então, o zinco deve ser, com certeza, o lado negativo da nossa querida pilha. Então, vamos marcar aqui lado negativo. Opa, lado negativo. Professor, mas olha que quando nós observamos aqui do outro lado, nós temos esse ponto que também é ligado aqui no cronômetro. Vocês vejam que ele é ligado no polo positivo. Então, o cobre é positivo. Então, se nós temos que o zinco é negativo, o cobre é positivo, beleza. O zinco negativo, o cobre positivo. Mas, professor, como é que nós poderíamos representar isso na eletrodinâmica? Vocês devem lembrar que um gerador, uma pilha é um gerador, né? Você deve representar o gerador assim, ó. Aqui, o pauzinho maior é o positivo e o pauzinho menor é negativo. Então, se você quiser representar um gerador, você tem essa representação esquemática. Você tem um polo positivo, segmento maior, e um polo negativo, segmento menor. Beleza? Tranquilo. O voltímetro, ele é um instrumento de medição. Se ele é um instrumento de medição, ele pode ser marcado desta forma. E notem que o voltímetro, ele está entre os polos finais das duas pilhas. Notem que as pilhas, elas estão em série. Professor, como é que eu sei disso? Vamos lá. Negativo para o zinco,
positivo para o cobre. Nesse outro, o zinco de novo. E aqui o cobre. Aí, ó, elas estão em série. Beleza? Se elas estão em série, nós podemos identificar que nós já podemos até eliminar algumas dos itens da questão. Outra coisa importante, que se eu chamar esse ponto aqui de A, aqui também vai ser A, aqui também vai ser A. Se eu chamar esse ponto interno de B, aqui também vai ser B, e aqui também vai ser B. Professor, o que isso quer dizer? Se nós temos dispositivos entre os mesmos potenciais, esses dispositivos estão sobre a mesma diferença de potencial. Peraí, professor, peraí que minha cabeça agora deu um embotamento. Peraí, devagar. Notem que quando eu falo aqui das pilhas, você pode perceber que a corrente que passa na primeira pilha é a mesma corrente que passa na segunda pilha. Concordam comigo? Então estão em série. Se é a mesma corrente, elas estão em série. Se é a mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. Então vamos agora para os itens, para identificar uma coisa bem legal. Olha aí, ó. Aqui o item A já está falso, porque nós temos duas pilhas, aqui só tem uma. O resistor aqui seria o cronômetro e o voltímetro aí está em série. Então já está totalmente errado esse primeiro. Beleza. O B, não, vamos pular o B e o C, vamos pular os dois. Esse D, vamos lá, temos um voltímetro, beleza, temos um cronômetro, mas vocês notam que aqui nós só temos uma pilha e 4 resistores. Lembrem que os resistores são aquela graminha, não é isso? A graminha. Então, se esse aqui é o resistor, no caso, não temos 4 resistores. Nós só temos 2 pilhas, um resistor que representa o cronômetro e o voltímetro. Aí vocês estão vendo, galera, que nós vamos perceber que nós podemos fazer eliminações. Nós vamos eliminar itens para facilitar a nossa vida. Vamos facilitar. Por quê? Porque nós vamos resolver uma porrada de questões no dia. Então, se nós facilitarmos, já elimina aqui, ó, a possibilidade. Professor, de cara logo já dá para ver que é o item B, né? Ó? Porque você tem 2 pilhas em série e você tem aqui entre os pontos A e B, e entre os pontos A e B, você tem o voltímetro, você tem a resistência, que corresponde ao cronômetro, e você tem as 2 pilhas que estão em série. Por que não poderia ser o item C? Por que não poderia ser o item C? Porque se eu voltar aqui, vocês estão vendo que no item C eu tenho um segmento positivo e um segmento negativo e um segmento negativo. Aqui não. Aqui o cobre está junto com o zinco. Então, nesse caso, você tem um negativo, um positivo, um negativo e um positivo, porque nós temos elas em série. Então, de cara logo, você já eliminaria todos os itens e marcaria o item B. Mas vamos aqui pensar num comentário mais elaborado. Analisando as polaridades do voltímetro, como a gente fez, né? Aqui o ponto A, beleza? Ponto A e o cronômetro, e o ponto B e o ponto B do cronômetro. Eu só fiz colocar os pontinhos positivo e negativo, justamente como eu fiz aí nesse desenhozinho representativo. Podemos concluir as polaridades das soluções.
Podemos redesenhar a situação usando duas pilhas ligadas em série. Por que estão em série, professor? Porque passam a mesma corrente por ela. E por que que os outros dispositivos estão em paralelo? Porque todos eles estão entre A e B. Pode perceber que se eles estão sobre a mesma diferença de potencial, eles estão sobre eles estão em paralelo. Então, nesse caso, a resposta correta será o item B de bola. Então, não esqueçam que a construção ficou fácil. Por quê? Porque nós colocamos as polaridades diretas aqui do voltímetro logo. O voltímetro já nos ajudou. Ah, mas se não tivesse? Não tinha problema. Você botava ponto A, ponto B e acabou-se. Morreu Maria Preá. Tranquilos? Então, até a próxima e nós estaremos de volta até um outro momento. Obrigado. Tchau, tchau.